Fala galerinha, eu sou o professor Lucas Factor do canal Dica Monstra de Matemática e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre geometria plana. E vamos falar sobre uma propriedade em que nós podemos utilizar a semelhança de triângulos em circunferências. Estamos falando das potências de ponto. Galerinha, pense no seguinte, pense que você tem uma circunferência e que você tem segmentos de retas determinados nessas circunferências. Teremos 4 casos, olha eles aqui, ó. O primeiro caso é o caso em que eu tenho duas secantes, ou seja, 2 segmentos de reta que tocam a circunferência, cada um em 2 pontos, se encontrando em um ponto interno à circunferência. Se vocês prestarem atenção, esse ponto de encontro, o ponto de intersecção, vai dividir cada um dos 2 segmentos em outros segmentos menores. O que a potência de ponto deste caso nos diz? Nos diz que o produto de PA por PB tem que dar a mesma coisa que o produto de PC por PD. E aí vem aquela dica, pessoal, para não confundir. Os segmentos sempre são do ponto de intersecção ao ponto da circunferência. Então, PA, PB, PC, PD. E você pergunta, mas Lucas, por que é que isso é verdade? E aí você chega a algumas conclusões. Dá uma olhadinha, galerinha. Vamos trabalhar com semelhanças de triângulos e com circunferência. Com ângulos na circunferência. Perdão. Agora, olha só, meus lindos. Temos aqui, ó, se eu uno o ponto C com o ponto B, o ponto A com o ponto D, eu tenho aqui 2 triângulos. Agora, esse ângulo em B, esse ângulo em D, ambos enxergam o arco AC. Então, eles vão ter a mesma medida. Agora, esse ângulo em C, esse ângulo em A, ambos enxergam o arco BD, aqui de baixo, olha só. Ambos terminam em B e D, determinando o arco BD, e esses arcos então têm a mesma medida. Ou seja, esses 2 ângulos também. E aí o que é que nós vamos concluir, galerinha? Temos 2 triângulos com ângulos de mesma medida. Mas fala, Lucas, falta mais um. Agora, olha só, o que faltou é o oposto pelo vértice. Agora, fica muito mais tranquilo. Se esses triângulos são semelhantes, queridos, porque tem ângulos internos congruentes, o que é que nós podemos dizer? Olha só, vamos dizer que o lado oposto ao alfa no triângulo PBC, PB, está para o lado oposto ao alfa no triângulo PAD. O oposto ao alfa é o PD. Assim como o lado PC no triângulo PDC, ó, PC, que é quem, queridos? O oposto ao θ está por lado oposto ao θ no triângulo PAD, que no caso é o PA. Se nós fazemos a multiplicação em cruzes, nós chegamos nessa relação. Queridos, lembra que é uma relação para 2 secantes? O mesmo vai acontecer se houver 2 secantes, mas elas se encontrarem em um ponto externo à circunferência. Vale a mesma relação, belezinha? Agora vamos para os 2 casos especiais. O caso 3, queridos, é um caso em que eu tenho uma tangente e uma secante. E essa relação é muito simples. Queridos, só lembrando, se nós temos uma tangente à circunferência, eu tenho um ponto T, que chama ponto de tangência, e todo raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Então tem um ângulo de 90 aqui, ó. E temos uma secante que corta a reta em A e em B, belezinha? Então tem uma tangente PT e uma secante que determina os segmentos PA e PB. Lembra daquela dica que eu dei para vocês? O segmento começa sempre em P. Então, ó, PA e tudão. PB. Tudo bem, ó? PA e tudão. PB.
Só uma observação, queridos. Quem é o PB nesse desenho? O PB, ele é o PA mais o AB. Esse é o valor do PB. Belezinha? Então não esqueça, você está fazendo o pequenininho e tudão. Belezinha? É igual ao PT elevado ao quadrado. E para terminar, temos um quarto caso. Neste quarto caso, o que é que nós temos? Temos duas tangentes. Se temos duas tangentes, temos dois pontos de tangência, um em cada uma das tangentes. Cada um desses pontos, quando traçados os raios a partir do centro O, vão ter duas perpendiculares. E aí, professor, e quando é perpendicular, o que é que eu faço? Quando é perpendicular em cima e perpendicular embaixo, unimos o O com o P e temos assim, meus queridos, dois triângulos. Esses triângulos têm um lado com a mesma medida do outro, que isso é o raio. Temos o PO, que seria um lado comum aos dois. Então é um lado comum. Agora, galerinha, o que é que nós podemos concluir disso tudo? Quando dois pontos de um ângulo, ou melhor, desculpa, quando um ponto é equidistante aos lados de um ângulo, esse segmento é uma bissetriz. E aí nós temos então esse lado, esse ângulo com a mesma medida deste ângulo. Então, ó, este ângulo com a mesma medida deste ângulo. E aí temos triângulos congruentes, porque temos dois triângulos com lados iguais. Lados e ângulos com a mesma medida. Conclusão, o PT1 e o PT2 são iguais. Então, muito tranquilo, galerinha, muito tranquilo mesmo. Temos aí duas retas tangentes, o PT1 é igual ao PT2. O segmento que vai do ponto de encontro até o ponto de tangência 1 é igual ao segmento que vai do ponto de encontro ao ponto de tangência 2. Beleza, meus queridos? É isso aí. Mais uma propriedade de geometria plana. Vamos com tudo. E não se esqueçam, nunca bebam água, ok? Muito importante se hidratar nesse momento. Tamo junto, vamos com tudo.